Rádio Camisa 10. Música e informação com classe. Atenção, emissoras que vão entrar em conexão com o Cidade em Revista. Toque de alerta. Está começando a Cidade em Revista. O noticiário do dia passado a limpo. A política estadual, as ações governamentais, a segurança pública, a cidade, o estado, o Brasil e o mundo no seu rádio. A Cidade em Revista. Comando Paulo Roberto. Eles vêm, defende o povo, faz um rádio novo e a troco correto. Comunica com alegria no seu dia a dia, microfone aberto. Faz você pensar um novo nesse mundo louco da função vista. Quando a noite vem chegando, vai comunicando, Cidade em Revista. É Paulo Roberto, seu ponto de vista. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. É Paulo Roberto, o radialista. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. É Paulo Roberto, seu ponto de vista. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. É Paulo Roberto, o radialista. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. De tanto ver triunfar a nulidade, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça e de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da honra, rir-se da verdade e a ter vergonha de ser honesto. É de Rui Barbosa. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Está começando o Cidade em Revista. É o resumo das principais notícias do dia aqui na sua Camisa 10 FM. Produção e apresentação de Paulo Roberto. Nossos parceiros comerciais, Unifacisa, o maior centro universitário do Nordeste. ESAC, Escola Superior de Aviação Civil. Anatólio Seguros, o seu corretor de seguros que atende às 24 horas do dia, e Colégio Autêntico, a certeza do sucesso do seu filho. Hora certa. 18h03 na Paraíba. Acompanhe no programa de hoje. Voto de Luiz Fux toca rebu no Supremo Tribunal Federal, embora não tenha força para sozinho mudar o resultado. Mauro Cid já se estrepou porque o ministro Fux votou contra ele. Fux também defendeu a nulidade total do processo. Também no Cidade em Revista, homem tenta invadir o Palácio do Planalto e é contido pelos sentinelas. Aliado de Donald Trump é baleado durante evento nos Estados Unidos. Pai sofre infarto durante o enterro do filho e também morre. Alexandre de Moraes permite que Bolsonaro saia de casa para ter atendimento médico. No programa de hoje, você vai saber também das promoções dos novos oficiais da Polícia Militar do Estado da Paraíba, o cotidiano brasileiro, a política nacional e a política estadual. O Cidade em Revista está aí no seu rádio, no celular, no computador, no tablet, na plataforma digital que você escolher e na rádio Camisa 10 FM. 6h05 agora. A audiência do rádio na internet vem aumentando dia após dia e sentimos orgulhosos de participar deste crescimento desde 1997. Radios.com.br, criado para levar o rádio aos 4 cantos da terra. Acesse agora radios.com.br. Seguro de carro é com Anatólio. Anatólio Chaves trabalha com as maiores seguradoras do Brasil. Atende pelo telefone 99999 e faz seguros contra roubo, incêndio, danos materiais e danos pessoais a terceiros. Peça orçamento. Faça seguro do seu carro com Anatólio Chaves. Telefone 99999 99999 1000.
Para se comunicar conosco, utilize o WhatsApp número 999714048. 999714048. Cachaça brejeira da melhor qualidade é com o professor Uba. É de Alagoa Nova para todo o Brasil. Faça pedidos ligando para 981820102. 981820102. A beleza está no olhar, no sorriso, em cada fio de cabelo. A beleza está em você. Desperte o seu melhor em Onildo Alticoafir. Profissionalismo, conforto e atendimento personalizado. Onildo Alticoafir, em Campina Grande, na Rua Américo Braga 29, São José, e no Partage Shopping, em João Pessoa, no Manaíra Shopping. Dar visibilidade máxima ao seu negócio? Com a Vitrine Outdoor, sua marca estará presente nos melhores e mais estratégicos pontos de Campina Grande. São mais de 120 placas espalhadas pela cidade, alcançando milhares de pessoas todos os dias. Seja visto por quem realmente importa e destaque-se no mercado. Anunciar na Vitrine Outdoor é investir em resultados. Entre em contato e leve sua mensagem para toda a Campina Grande. Vitrine Outdoor, onde sua marca brilha. Ligue para 3065-7840 ou 988824860 e peça a visita de um consultor. Forçar uma mulher a beijar é crime. Tocar o corpo de alguém sem consentimento é crime. Divulgar fotos íntimas por qualquer meio, crime. Agredir, humilhar, reter objetos, bens ou documentos, tudo isso é crime previsto em lei. Denuncie. Disque 180. Violência contra a mulher é da conta de todos. Rádio Camisa 10. Música e informação com classe. Se você está pensando em criar uma empresa, conte com a Versátil. Versátil, à sua disposição para orientação na abertura e acompanhamento do seu negócio. Versátil, avaliações e orientações contábeis, confiança e credibilidade. Ligue 3341-3727. É na Vila Nova da Rainha, 534, Sala 3, por trás da Catedral. Versátil, o sucesso da empresa é a sua maior satisfação. A luta contra o câncer não é fácil. Por isso é preciso conhecer os direitos que podem ajudar. A pessoa com câncer tem direito à isenção do imposto de renda sobre os rendimentos da aposentadoria, reforma ou pensão. Porém, é preciso continuar declarando os valores no campo rendimentos isentos e não tributáveis. Conheça seus direitos para lutar contra o câncer. Rádio Camisa 10 FM, 24 horas no ar. Um local onde você pode entrar em contato com a natureza, respirar o ar puro, deixar as crianças brincar livremente e ainda desfrutar de comidas regionais de primeiríssima qualidade. Falamos do Rancho dos Caboclos, no sítio Manguape, em Lagoa de Roça. Restaurante e casa de recepções, onde você pode marcar o seu evento, a sua convenção ou a sua confraternização. Funciona aos sábados, domingos e feriados. Rancho dos Caboclos, área de lazer com minicampo de futebol, redário e a cortesia de Marconi Farias e família. Rancho dos Caboclos, sítio Manguape de Lagoa de Roça. Colégio Autêntico, um mundo de histórias, experiências e conquistas, sucesso e realização presente em cada fase da vida. Da infância e juventude, um projeto de ensino autêntico. Preparamos campeões para a vida. Colégio Autêntico, educação infantil, ensino fundamental e médio, Campina Grande e Patos. Rádio Camisa 10, Campina Grande, Paraíba. Hora certa. São 18 horas e 10 minutos na Paraíba, precisamente 6h10 agora. Alô, Cecílio Fonseca, deve estar em João Pessoa, boa noite. Lilian Reis, Lindalva Gomes, muito obrigado a vocês que estão acompanhando o nosso programa nesse horário, assim como Fefé Cavalcante, que já se manifestou, Turma Boa de Remígio,
meus amigos de Lagoa Seca, de Alagoa Nova, alô, Negão do Café, João Ricardo, Walter Pacheco de Oliveira, Bebeto Medeiros Marajó, Marcos Soares, Rio de Janeiro, já passou no amarelinho hoje ali na Cinelândia, ao lado da Câmara Municipal do Rio, já tomou um chopp claro e um chopp escuro, que é para contrabalançar. Alô, Marcos Farias, em Esperança, boa noite. João Alcântara, representante dos senhores vigilantes aqui no programa, boa noite. Boa noite à senhora e ao senhor. A você, homem ou mulher, menino ou menina, militar ou civil, nativa ou aposentado, fico feliz com a companhia de cada um e prontinho aqui para mais um Cidade em Revista, começando o programa com uma audiência fantástica, a Rádio Camisa 10 sendo ouvido na nossa querida Paraíba, não é, Barbosa, que está em Esperança, meu amigo Antônio Barbosa, da Eletrônica Barbosa, e vários estados da federação agora com o nosso sinal, aqui no painel do Rádiosnet, eu vejo Rio de Janeiro, Pernambuco, Bahia, Ceará, Distrito Federal, São Paulo, Rio Grande do Norte, Bahia, já falei, tem mais ouvintes aqui da Bahia, tem Sergipe, tem Alagoas, tem Rio Grande do Sul, tem Piauí, eita, que negócio bom, e tem Rio Grande do Sul, Farroupilha, além de Novo Hamburgo, também presente agora. Saudações cordiais a todos, assim como ao amigo Sargento Nogueira, que está botando a turma em forma lá em Barra de Santa Rosa. Quem já se manifestou por aqui também foi o meu amigo tricolor Heraldo Limeira. Daqui a pouco tem jogo do Fluminense com o Bahia no Maracanã. É um jogo que primeiro tempo já aconteceu em Salvador. O Flu está perdendo por 1-0, daqui a pouco joga o segundo tempo no Rio de Janeiro, jogo da Copa do Brasil. A você de perto, a você da distância, o meu melhor agradecimento e o desejo sincero e uma felicíssima noite. Aos que acompanham esse programa com frequência, com assiduidade, meu amigo Djalma Neves, aos que tiram um pouco do seu tempo e se dedicam a se atualizar com o noticiário, para ter conhecimento mesmo, porque aqui a gente divide o conhecimento de cada um. O que eu sei um pouco, passo para vocês, o que vocês sabem, passam para mim, e assim a gente vai se atualizando, vai trocando ideias, vai fazendo as nossas reflexões. Vocês sabem que eu venho dizendo há muito tempo que um dia, eu não sei se logo ou se daqui a algum tempo, se vai demorar ou se não vai, todo esse processo, todo esse julgamento que vem acontecendo no Supremo Tribunal Federal, em relação a esse inquérito aí de trama golpista, disso e daquilo, tudo isso vai ser anulado, vai ser rasgado e vai ser jogado no arquivo, na lata do lixo. Vocês sabem disso. Uns gostam quando eu falo isso, outros não gostam. Mas é preciso dizer que até os alunos do curso de Direito, daquela faculdade de Damião Feliciano, não sei nem se existe ainda, aquela que Emanuel Erivan ia se matricular e desistiu, como é que é o nome, Araújo Neto? Lembra aí? Até os alunos de Direito do primeiro período daquele curso lá daquela faculdade de Damião sabem que a coisa não está sendo feita como manda a lei. Aí salta Dona Maria dali, seu José dali, seu Afonso de um lado, Dona Joaquina do outro. Aí dizem assim, mas é o Supremo Tribunal Federal que está julgando. Sim, mas o Supremo Tribunal Federal é composto por homens e mulheres, aliás só tem uma mulher, são 10 homens e uma mulher, iguaizinhos a mim e a você. Tem suas paixões, tem os seus ódios, tem as suas vaidades. Alguns têm sede de vingança, eles sentem dor na cabeça, tem dor no pé. A mulher que tem lá é igualzinha a você, mulher que está me escutando agora. E essas pessoas são passíveis de erros, elas falham intencionalmente ou não. Mas não é para falhar, porque é o Supremo, falha, erra. Você não sabe o que se passou com Lula e a turma do PT?
Lula ficou 580 dias na cadeia. Não esqueça esse número, 580 dias. Saiu e virou presidente da República de novo. Naquele julgamento lá de Sérgio Moro, nos tempos da Lava Jato em Curitiba, eu dizia a mesma coisa lá na Rádio Cidade, quando tínhamos o programa de manhã com Juarez Amaral. Lembram? Juarez, tudo isso vai ser anulado, está tudo errado. Não. Ele dizia, eu quero ver Lula na papuda. Vocês lembram disso? Juarez, vão rasgar tudo isso e vão jogar no lixo. Não sou jurista, não sou constitucionalista, eu sou jornalista. Agora, eu sei ler, eu aprendi a ler. Eu aprendi a ler, escrever e contar, como dizia minha mãe. Eu sei ler, eu leio uma coisa que está aqui no papel. Também, como dizia minha avó, mamãe já dizia papel, mas minha avó dizia papel. Então, eu leio o que está no papel. E quando eu vou olhar ali, não está sendo feito daquele jeito que está no papel. Mas por quê? E eu sei, para perguntar lá para eles, a mim não. Então, alguém de bom senso, alguém que não tem sede de vingança, alguém que quer aplicar a lei, ou que acha que a lei deve ser aplicada do jeito que está escrito, mais cedo ou mais tarde vai dizer, vamos anular esse negócio aqui, que foi tudo mal feito. Então, para mim, esse voto que ainda está sendo dado, não terminou ainda, 9 horas da manhã o homem começou, já são 18h17, já vai com 9 horas e 17 minutos, com um intervalo de 10 minutos para fazer xixi de manhã, depois um intervalozinho para o almoço, mais outro na tarde para ir ao banheiro, e Luiz Fux continua dando o seu voto, continua dando aula e dando as explicações. Então, esse voto do ministro Luiz Fux, para mim, não é nenhuma novidade. O que ele está dizendo é o que está escrito na lei. Nada de novidade. Mas e o que os outros estão dizendo? Porque não é igual. Vá perguntar para eles. Não pergunte a mim que eu não tenho a resposta. Não, mas tem... Hoje eu escutei um querido ouvinte dizendo, mas tem colega seu que de manhã no rádio está dando piti com raiva de Donald Trump, dizendo que Alexandre de Moraes está certo, que Flávio Dino está certo. Minha amiga, quem tem boca diz o que quer. Quem tem boca diz o que quer. Tem jornalista militante, tem advogado militante, tem médico militante, em todas as profissões tem aqueles que são militantes de um lado da política. Tem uma, entendeu? Pertencem a uma corrente de centro, de direita, de esquerda. E tem os outros profissionais que se pautam dentro daquilo que chama-se de bom senso. Então, quem não tem o ódio, exalando ódio pelas narinas, fumaçando pelas narinas, feito um touro bravo e tal, vai julgar a coisa, vai dar a sua sentença de acordo com aquele que está no papel. E quem, entendeu, vai agir do jeito que quer, por vendetta ou não, mas o fato é que, insisto em dizer, para mim não tem nenhum. Está aqui o Emanuel Erivan ia se matricular na Unesc de Damião, mas a Unesc fechou, pronto. Aluno do primeiro período do curso de Direito da antiga Unesc, que ele está dizendo aqui que não existe mais, sabendo ler e interpretar um texto, já estava cansado de saber que esse negócio mais cedo ou mais tarde ia ou vai pipocar. São 6h19. Aldeval Martins também está dizendo aqui, acabou, Paulo, essa tal de Unesc, e foi. Mas a turma de primeiro período lá sabia como é que era para aplicar a lei. Assis do Santa Bárbara, cheguei. Araújo Neto disse que também ia se matricular, desistiu. Luiz Rocha, meu amigo canhotinha de ouro, está aqui. A verdade, Paulo, é que Fux tremeu com medo de Donald Trump aplicar sanções a ele. Aceitou a denúncia e agora vem com essa coisa de juiz frouxo. Tá certo? É a sua opinião. Luiz Fux, meu amigo, foi, primeiro que tudo, advogado. Depois ele foi promotor de justiça, juiz no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, trabalhou na Baixada Fluminense durante vários e vários anos. Em seguida foi escolhido, indicado por Fernando Henrique Cardoso
para o Superior Tribunal de Justiça e depois por Dilma Rousseff para o Supremo Tribunal Federal. Então você não pode dizer que um homem como Luiz Fux não tem conhecimentos jurídicos. A sua opinião formada sobre ele, não sou eu que vai mudar. Né, meu amigo Justino Salles, meu amigo advogado Justino, Rossandro Agra, Dinardo Freire, Amaro Gonzaga, Pinto Filho, Gutenberg Rodenbusch, Gelson Souza, como tem amigos advogados que gostam de ouvir o programa. Então a interpretação que cada um quer, dá. Agora, pegue a lei e leia a Constituição em seus artigos, leia as emendas porventura existentes àqueles artigos, saia lendo o Código Penal, o Código de Processo Penal, aí você vai, se souber interpretar o texto, vai entender o que é que está ali. Não, mas o ministro agora interpretou diferente. Pergunte a ele por quê. Pergunte a ele por quê. O Brasil está cheio de gente que lê um texto, mas não sabe interpretar. E daí? Ou interpreta do seu jeito. Outra vez eu falei aqui que as leis feitas no Brasil, com as raras e honrosas exceções, elas possibilitam a que o magistrado condene ou absolva alguém. Sabia disso? Você pega o texto da lei, feita, claro, pelo Congresso Nacional, ou lá na Constituinte de 88, você diz, rapaz, essa lei aqui, olha, está dizendo que se o cara fizer isso, pega 20 anos de cadeia. Aí depois vem o capto daquele artigo, aí vem os incisos, os parágrafos, os incisos e as alíneas. Aí, às vezes, meu amigo, na linha D, 35, 48, capítulo 7, versículo 19, ali onde está o pulo do gato. Aí você diz, não, aquela partezinha lá debaixo da lei, ela diz, mas se o cara tiver as iniciais PRF, que não é Polícia Rodoviária Federal, mas Paulo Roberto Florencio, aí você está absolvido. Mas se as suas iniciais for G, L, N, Ave Maria, Gil do Lima do Nascimento, está condenado. Entendeu? Agora tem que saber ler e interpretar. Hoje eu vi uma coisa interessante. O cara disse assim, ô Paulo, o Brasil está em que número em termos de economia mundial? Eu só lembro todas as vezes que alguém fala sobre isso do doutor Armando Abílio, saudoso deputado Armando Abílio, meu amigo. Armando Abílio dizia, Paulo, ô Paulo, com aquele jeito dele, diga doutor Armando, Esperança, Paulo, é a 11ª economia do Estado. E não tem a duplicação dessa estrada de Campina para Remis. Morreu e não viu a duplicação. Nós todos que estamos reunidos agora vamos morrer e também não vamos ver essa duplicação. Mas o amigo dizia assim, ô Paulo, qual é o Brasil está em que posição hoje em termos de economia mundial? 10º lugar. O Brasil já foi 8º, caiu, hoje é 10º. Aí olha a pergunta que ele fez. E na educação, qual é a nossa posição? 100 e lá vai fumaça. Aí ele disse, mas peraí, se é 10º lugar na economia, era para ser 10º lugar também na educação. Você não concorda? Eu digo, em tese, hein, doutor Gildo? Em tese, sim. Mas por que não é? Porque não há interesse em melhorar o ensino brasileiro. Não há interesse em alfabetizar corretamente as pessoas. Os mandantes, os manda-chuvas, os que estão no topo da pirâmide, querem uma população cada vez mais burra, mais deseducada, ignorante na acepção da palavra. Por quê? Porque é mais fácil comandar. É mais fácil ir soltando as lorotas e essa turma burra, ignorante, entendeu? Analfabeta e engolindo. Enquanto que a pessoa alfabetizada, letrada, estudiosa, atenta, ela não se deixa enganar. Então, quanto mais gente burra tiver, para certos governantes é melhor. Dá uma bolsa, dá um botijão de gás, dá Ave Maria, tá bom demais, aí pronto, daí é tocar do barco. Não é assim? Desse jeitinho que eu estou dizendo para vocês. Então, vão engolindo. Quem quiser engolir, que engula. A minha missão aqui é tentar esclarecer os fatos. Mostrar o caminho, entendeu? Da esquerda, da direita e aquele aprumadinho. Aí você ou segue o aprumadinho,
ou segue a ponta direita para ser fiel discípulo de Jairzinho, Cafuringa, Porto e outros que nós tivemos aí no futebol brasileiro, ou você é um canhotinha de ouro, você vai ser Gerson, você vai ser Gil Mineiro, você vai jogar pela ponta esquerda. Jogue por onde você quiser, eu não quero nem saber, eu quero ser amigo de todo mundo, eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. São 6h26 agora. Olha aqui, Neuza disse: você quer ser o sabe tudo? Minha filha, não é isso. Aí elas: diga uma causa só para este processo ser anulado. Eu não vou dizer uma, não, vou dizer umas 3 para você. À luz da lei, não é minha opinião, não. À luz da lei. Pronto. Um processo. Baixo clero. O doutor Gil disse: eu sou do baixo clero. Você é do altíssimo clero. Primeira, um processo dessa monta, ele teria de ser aberto, teria de ser, uma ação penal desse tipo, teria de ser aberto de forma diferente. Já começou errada na abertura. Depois, o ministro Alexandre de Moraes era para ter se averbado suspeito. Jamais ele deveria participar desse julgamento. Quer outra? Por que não os 11 ministros e só 3? 3 de 11 podem condenar um monte de gente ou absolver. Onde é que, entendeu? Já disse 3 para você, tem mais. Tem umas 5 ou 6 ou 10. Estou dizendo 3. Moraes era para se averbar suspeito. Os 11 teriam que participar e tem erro lá na origem, na abertura desse inquérito. Eu não vou entrar aqui em tecnicidades, mas quem quiser estudar, estude. Lindenberg, Paulo, eu já fui assim por Bolsonaro, mas abri os olhos após as sanções aos pequenos exportadores brasileiros. Olha, eu tenho uma amiga que ela é coronel da aeronáutica, mulher, amiga. Mais ou menos no meio do governo de Bolsonaro, era uma pessoa, entendeu, vibradora por Bolsonaro. Porque militar, ele também é militar, porque tem uma história assim: Bolsonaro foi expulso do exército. Não foi. Ele é oficial da reserva do exército brasileiro, capitão da reserva, recebe dinheiro até hoje. O cara que é expulso não recebe nada. Ah, mas houve um acordo lá, não interessa. Ele não foi expulso. Ou feito acordo ou não foi, ele é da reserva remunerada do exército brasileiro. E essa minha amiga capitã era uma vibradora por Bolsonaro, que vocês, entendeu, nem tem noção. Um certo dia, a gente conversando, ela disse: eu estou desiludida com Bolsonaro. Por quê? Aí começou a dizer os motivos: esse. Eu escutei, como eu escuto todas as pessoas, e depois eu comecei a ver que ela tinha razão, entendeu? Os pontos por ela citados foram todos se confirmando ao longo do mandato de Bolsonaro. Tudo isso que Bolsonaro está passando hoje, ele tem uma grande parcela de culpa. Não era para. Bolsonaro foi molenga, foi relapso, entendeu? Fez coisas que não deveria ter feito, disse muita coisa que não deveria ter feito, ter dito, entendeu? E um ser humano, é aquilo que eu digo aqui. Todos nós erramos. Então, ele também está pagando pelos seus erros. Agora, se é perseguido, eu não estou entrando aqui, minha gente, no mérito da coisa, se aconteceu, se não aconteceu, se reuniram, se foram para lá, se vieram para cá. Não é isso. Eu estou falando no processo, na forma de julgamento, na ação penal, entenderam? Não estou dizendo aqui que ninguém é inocente, que ninguém é culpado. A mim não cabe julgar ninguém. Agora, se você volta no tempo e vê que lá atrás, olha só, o cara que confessou que roubou. Sim, senhor doutor, eu roubei. O senhor roubou quanto? Eu roubei uns 300 milhões de reais. 300 milhões? Foi. Vamos fazer um acordo aqui, devolva 150, aí o cara ia lá no banco, pegava 150 milhões de reais dos 300 que tinha roubado, entregou. Como é que você ia entregar um dinheiro se você não tinha roubado? Você morreria dizendo que não roubou. Mas um monte de gente que roubou, e roubou muito, devolveu uma boa parte desse dinheiro, ficou com o resto, está milionário para o resto da vida, até a 5ª geração, e esse povo todo foi absolvido.
foi perdoado, o processo todo anulado, e o resto do dinheiro, não, o resto ficou lá, entendeu? Coisas que acontecem aqui no Brasil que muita gente não enxerga, não quer ver. Porque, minha amiga e meu amigo, você aí podia estar imprensado com 50 advogados, 10 juízes, 50 desembargadores, 20 promotores. Se você não roubou nenhum centavo da Petrobras, não sei de onde, você ia devolver como, se você não tinha dinheiro? Não, eu confesso, doutor, eu realmente roubei. Você roubou? Com esse bigodão aí desse tamanho, roubei. Roubou quanto? Eu roubei uns 500 milhões de reais, meio bilhão. Vamos fazer um acordo aqui? Vamos. Devolva aí uns 200. Aí o cara devolvia, trazia, entregava e ficou com o resto, major. E está todo mundo palitando os dentes hoje, minha gente. Então vocês já esqueceram disso. Isto é Brasil, de caboclo, de mãe preta e pai João. Quem hoje está chorando, amanhã vai sorrir. Quem hoje está sorrindo, amanhã vai chorar. Ou todo mundo vai chorar junto. São 6h32 agora. Eu fico pensando se quem hoje não quer nem falar em anistia, amanhã precisar pedir anistia, hein? Visualizem aí essa situação. Eu não sei eu não sei por que eu penso nisso. Você imagina quem hoje está doido por habeas corpus, quem hoje está doido por uma anistia. Aí, não pode, isso não. Imagine se quem está negando daqui a um ano precisar. Ou daqui a 2 anos, 6 meses, sei lá eu que tempo, hein? Como é que vai ser? Aí o cara vai dizer, lá atrás você negou a anistia, agora você está querendo, é? Ah, tá. Não esqueçam que a roda grande entra na pequena. E que a outra roda, a roda gigante, a Rio Eye, não tem a London Eye, então a roda gigante não para de girar, para só um pouquinho, enquanto alguém desembarca na cadeira que está embaixo e outras pessoas sobem, entram e sentam. Daqui a pouco aquela cadeirinha está no meio, está na posição de 6, não está não aqui embaixo, aí começa a rodar. Se ela rodar no sentido horário, daqui a pouco ela está em 7, em 8, em 9, até chegar em 12, lá em riba, posição mais alta, depois começa a descer de novo, 1, 2, 3, não é assim? Se for no sentido anti-horário, ela vai estar em 6, daqui a pouco vai estar em 5, em 4, em 3. Eu ainda vou parar na porta de um colégio aí, para perguntar uns 10 estudantes, vou escolher 5 meninos e 5 meninas, de 14 para 15 anos. Minha filha, vem cá vocês 5 aqui. Aí vou botar uma roda assim, escrever uma roda, uma folha de papelão, aí eu vou fazer uma roda com carvão, ou com giz. O que é sentido horário e o que é sentido anti-horário aqui? Para ver se esse povo sabe responder. Na mesma roda eu vou perguntar quantos graus tem aquela circunferência. E depois vou perguntar naquele quadrado do papelão onde é o norte, o sul, o leste e o oeste. Pronto, basta isso. É como renovar a carteira de motorista. É bastante fazer o exame de vista para ver se está com 4 olhos e responder 10 sinais. 10 sinais de trânsito. Dê a preferência, entendeu? Não ultrapasse quando a faixa amarela for contínua. Pare. Quando tiver um Ezinho dentro daquela roda, é o quê? Quando o E tiver um tracinho na diagonal cortando, é o quê? E quando tiver 2, um X, hein? 10 sinaizinhos. Aí sua carteira está renovada. Se errar um sinal, você não é motorista, você é embola-roda, aprumador veicular, dane-se daqui, não pode mais dirigir, acabou a história. Buquelê por aqui. Alô, Luiz, 10 anos, tudo bem? Por que Nilvan Ferreira deixou a TV Arapuã? Tem que perguntar a João Gregório. Eu não trabalho lá, não sei responder nada. Empresa privada, minha gente, é assim. Bota para dentro na hora que quer e bota para fora na hora que quer. Acabou a história. Não tem dificuldade nenhuma nisso, não.
Eu não tenho, não. Paulo Roberto, por que um julgamento que começa errado, continua errado e vai terminar errado, continua até o fim sem que ninguém tome alguma providência? Tem que perguntar aos ministros. Eu não tenho resposta. Eles lá que têm que responder. Wilson Siqueira, o catedrático, presidente do fã-clube de Araújo Neto. Muito bem. Irailson de Freitas, boa noite, Irailson, já por cá, tá certo. Quem mais? Emanuel Ivan, Ave Maria. Eu ia lá me matricular nessa faculdade, tô doido não. Ah, meu Deus do céu. É verdade que Luiz Fux tem uma filha que é desembargadora. Ele tem uma filha que é dessa área, não sei exatamente se é juíza ou desembargadora, mas não tem nada de errado se tiver o filho seguir o caminho os caminhos do pai, ou a filha, a profissão do pai. Uns querem e outros não querem. Não é assim? Luiz Rocha, já falei. Luiz de Souza, professor Luizinho. Em abril desse ano, o governo da Paraíba, PBPrev, anunciou um cadastramento dos servidores aposentados e pensionistas e que iniciaria esse trabalho de forma presencial em João Pessoa e posteriormente a equipe iria para outras regiões do estado. Até o presente momento, nada foi anunciado para Campina Grande e o prazo para encerramento será em novembro. Você tem alguma informação, Luizinho? Logo que isso foi anunciado, eu tive o cuidado de trazer ao ponto a ponto, na rede de televisão, o presidente da PBPrev. E ele deu todos os esclarecimentos. Você quer tirar todas as suas dúvidas, vá no meu canal no YouTube, Camisa 10 Paulo, aí você vai encontrar esse programa ponto a ponto, não lembro em que dia foi, mas você vai encontrar. E ele dá todas as explicações. Quem mais aqui? Professora Giovita Maranhão, não é da competência do Careca conduzir esse julgamento. Na realidade ele é o relator, né? Depois vai ficar com a cara mexendo igualzinho a Sérgio Moro. Muita gente pensa desse jeito. Quem mais? Marcos Farias. Paulo Roberto, ninguém vê que a Constituição foi violada pelo Supremo Tribunal Federal. Não, o povo, olha, a grande massa brasileira escuta uma coisa da boca de quem ela gosta e acredita. Não vai tirar a dúvida, entenderam? Então você tem um ídolo religioso, um ídolo político, um ídolo na imprensa, entendeu? Aí esse ídolo chega e diz uma coisa, e você acredita naquilo que aquela pessoa disse. Não vai tirar a prova dos 9. Entendeu? Tem gente que passou 4 anos numa faculdade de Direito, 4 anos e meio, depois teve especialização, teve pós-doutorado, teve isso, teve aquilo. Estudou para quê? Para aprender. Aí basta ver alguma coisa, você vai dizer, peraí, isso ali não... Eu já conversei com juiz aqui, juiz de direito aqui do estado da Paraíba, juiz com J maiúsculo, preparado, competente, desembargador do Tribunal de Justiça aqui da Paraíba. Paulo Roberto, eu pergunto, né? Isso aqui, rapaz, esse povo está doido lá. Agora, não vou dizer o nome dessa pessoa para não ser perseguida, entendeu? Mas todo mundo sabe. Agora, o jurista, o juiz, o desembargador, o ministro, que é doido por Lula e odeia Bolsonaro, aí ele está certíssimo. Se fosse o contrário, ele estaria achando tudo errado. Por quê? É para ser assim? Não é. Mas é aquilo, eu volto ao começo da nossa conversa, lá no início do programa. É porque juiz, desembargador e ministro, seja homem ou mulher, também é gente. Tem suas paixões. Me diga uma coisa, se você fosse presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, lá na eleição de 22, como o Alexandre de Moraes era, o ministro Alexandre de Moraes era o presidente do TSE, e o presidente da República, fosse quem fosse, estivesse dizendo que a eleição era fraudada, que a urna não era confiável, que tinha lá uma sala escura onde 5 pessoas se reuniam e mudavam o resultado de uma eleição, você, presidente do TSE, ia ficar satisfeito? Claro que não ficava. Eu também não ficaria. Se você fosse ministro do Supremo Tribunal Federal e o presidente da República do seu país fosse para uma manifestação no 7 de setembro na Avenida Paulista e chamasse o ministro de canalha, você era ministro, aí chamasse você de canalha, canalha, não obedeço mais às suas ordens,
você ficaria feliz? Não. Então, essa pessoa é considerada inimiga uma da outra, essas duas pessoas, Bolsonaro e o ministro Alexandre de Moraes. Flávio Dino gosta de Bolsonaro. O que era que Flávio Dino dizia com Bolsonaro até pouco tempo, quando era ministro de Lula? Vocês lembram? O outro ministro, com todo respeito aqui, data vênia de todo mundo, o ministro Cristiano Zanin, era o advogado de Lula. Essas pessoas têm a devida isenção para julgar Bolsonaro. Diga, era para todas elas se averbarem suspeitas, dizer, não vou participar desse julgamento, não tenho condição, eu não gosto desse homem, eu falei mal dele, eu critiquei e critico, eu não vou julgar. Não, nós vamos julgar, vamos condenar e vamos botar na cadeia. Vocês estão vendo como é que... Por isso que, muitas vezes, não só aqui, mas também fora do Brasil, aí tem gente que diz, meu amigo, isso é um... Tem gente dizendo que é uma farsa, né? Não sou eu aqui. Tem gente dizendo, é uma farsa. É um jogo de cartas marcadas, o homem está pré-condenado e tal, e tal, e tal. A lei orgânica da magistratura prevê várias situações em que o julgador precisa se averbar suspeito, deve se averbar suspeito de participar de um determinado julgamento. Mas aqui no Brasil isso é coisa do passado. São 6h42 agora. Alô, Mamãe Santos, alô, Bernadette Oliveira, alô, Zé Rodrigues, boa noite. Eu tenho meu ídolo, eita, um abraço, Zé Rodrigues, está lá em Queimadas, acompanhando a gente agora. Paulo, eu fiz o censo previdenciário hoje à tarde aqui no fórum, bem rapidinho. Quem quiser pode agendar até o dia 28. Olha aí o professor Luiz de Souza. É o oficial de justiça Luiz Rocha que está passando essa informação. O Luiz Rocha, se você puder passar aqui o endereço eletrônico, acho que é no site do próprio governo do estado, no link da PB Prev, que esse agendamento pode ser feito, penso eu. Mas se quiser confirmar, confirme por gentileza. Paulo, batida de pino violenta deste cabra. Nada que o medo de não poder ir aos Estados Unidos ou perder um cartão de crédito não faça. Um punitivista que virou garantista. É a crítica aqui que um ouvinte faz ao ministro Luiz Fux. O Marcos Farias está mandando aqui uma mensagem dizendo que a suspeição saiu da Constituição. Mas o problema é o seguinte, mesmo que não tivesse isso previsto em lei, na lei orgânica, por exemplo, a pessoa, por bom senso, eu já vi aqui juiz em Campina Grande dizer assim, eu não vou participar desse julgamento. Recentemente nós tivemos casos lá em João Pessoa, no Tribunal de Justiça. Vários juízes disseram que não queriam participar daquele julgamento de... Quando estava tramitando no Tribunal de Justiça, negócio que envolvia o ex-governador Ricardo Coutinho, lembram? Não quero participar disso aí, eu me averbo suspeito. E não precisa nem dizer por quê. Sabia disso? A pessoa não se sente à vontade pela amizade, pelo laço familiar, por ter sido auxiliar daquela autoridade, entendeu? É o velho e conhecido bom senso. Não, eu não vou participar disso, porque eu não me sinto bem, não me sinto à vontade. Pronto, acabou. Mas aqui no Brasil, não, eu não sou suspeito, não, eu vou julgar, tá certo. Alô, Ezequias Teixeira, boa noite. Vou dar um caso assim, porque algumas pessoas não entendem, não compreendem. Claro que é o absurdo do absurdo do absurdo, mas eu vou dizer para todo mundo entender. Digamos que um juiz de direito de algum país aí do continente europeu tem um filho assassinado. O filho dele foi morto num assalto, numa briga, alguma coisa assim. Aí essa pessoa que cometeu o crime foi presa e o crime aconteceu na comarca onde aquele juiz trabalha. E é um juiz que atua exatamente na vara criminal.
esse juiz vai ter isenção para julgar aquela pessoa? Não vai. Ele próprio, você nem está em lei, é para dizer, não tem condição, que por mim eu mato esse cara dentro do fórum. Se ele entrar aqui, eu mato. Então eu vou deixar que algum outro colega julgue. Entenderam? Pode ser absurdo, absurdo esse exemplo que eu dei, mas apenas para que todo mundo entenda. Terminou o voto do homem? Não, meu amigo. O ministro Luiz Fux ainda está votando e uma das suas decisões já proferidas é de que o seu voto é para absolver todos os réus de crime de organização criminosa. Lembra aquele negócio que eu disse ontem? Saiu a figura da formação de quadrilha e surgiu a figura da ORCRIM, organização criminosa. 4 pessoas ou mais se reunir para cometer um crime durante um certo tempo continuado e tal e tal. Aí Luiz Fux disse também no seu voto, olha só, porque está na lei, minha gente, o que ele disse não inventou não, está escrito. E tem jurisprudência nesse sentido tudo. Como você diz assim, fulano participou, fulano participou ou participa de uma organização criminosa armada. Vou dar um exemplo do que é organização criminosa armada. Aquele povo que invade as cidades durante as madrugadas para levar o dinheiro de um banco. A gente não já viu as imagens da televisão? Aquilo ali são várias pessoas reunidas, grupos de 10, 15, 20 pessoas, todas armadas, fuzis, metralhadoras, pistolas, tal, para cometer um crime. Aquilo ali é organização criminosa armada. É o sujeito com a arma na mão. Está na lei. Arma de fogo, a lei ainda fala mais em arma de fogo. Se for um punhal, um trinchete, uma faca, um punhão, que mais? Uma espada, aí não seria ao pé da letra fria da lei, porque a lei fala em arma de fogo. Você com a arma de fogo na mão, botou na boca da pessoa o cano da pistola, encostou o cano do fuzil da cabeça de outra, aí é organização criminosa armada. Aí, o que Luiz Fux perguntou foi o seguinte, quem era que estava com a arma na mão? Você viu alguém com a arma na mão apontando lá no dia 8 de janeiro? Não. Tinha pedra, tinha pedaço de pau, tinha não sei o que, isso e aquilo e tal. Arma não. Aí, Bolsonaro, Augusto Heleno, Braga Neto, vou dizendo mais aí, Paulo Sérgio Nogueira, Anderson Torres, o Alexandre Ramagem, Mauro Cid. Esse povo estava com arma de fogo na mão, cada um com um fuzil, com uma metralhadora? Não. Então, segundo Luiz Fux, baseado no que está na lei, nenhum participou de uma organização criminosa armada. Pode até ter participado de uma organização criminosa, mas a lei diz que só é organização criminosa armada se o cara tiver com arma de fogo apontando para o povo. Vocês estão entendendo? Então, são pequenos detalhes que estão na lei que quem não estudou direito e não estuda não tem a obrigação de saber e vai pela cabeça de outras pessoas. Enquanto que quem estuda, quem aplica essa lei, sabe. Mas espera aí, e os outros não sabem? Sabem, eles sabem. E por que estão fazendo diferente? Você tem que perguntar a eles. Não pergunte a mim, que eu não tenho a resposta aqui. 6h49. Outra coisa que o Dr. Luiz Fux disse hoje, eu estou dizendo aqui o que ele disse e ainda está dizendo, que o voto não terminou, são 6h49, não terminou. Estou com o televisor ligado aqui na minha frente. Se você está ouvindo o programa aí e assistindo aqui as imagens do estúdio pelo Facebook, está vendo que eu estou ali com o telão e a cabeça branca de Luiz Fux. É que ele está dizendo? Ele está dizendo que, meus amigos e minhas amigas, muita coisa que está na ação penal e que a Procuradoria-Geral da República entendeu que aconteceu, ele está dizendo que pela lei não aconteceu. Mas o Procurador-Geral da República entendeu que aconteceu. Então, ele botou lá,
na sua denúncia. O ministro está dizendo que na lei não tem nada disso. Aí o que é que eu vou fazer aqui? Dizer para vocês o que um lado está dizendo e o que o outro lado está dizendo. Outra coisa que ele falou, e era isso que eu queria dizer, ele disse que não existe golpe de Estado sem que um governo seja derrubado. Entendeu? Diz que você não pode jamais punir alguém que cogitou fazer alguma coisa. Palavras de Luiz Fux. O relator Alexandre de Moraes entende que sim. Na hora que pensou, começou a pensar, já é crime. Procurador-Geral da República também. O ministro Flávio Dino, a mesma coisa. Luiz Fux disse que não. Pela lei brasileira, pelo conjunto legal do Brasil, pensar em cometer um crime, cogitar fazer um crime, não é crime. E não existe golpe de Estado sem que se derrube alguém que está no poder. Uso de tanque de guerra, como está lá no Nepal agora, botaram fogo nas casas, nos palácios, entendeu? Entendimento de um, entendimento de outro. Aí você vai dizer se está do lado de Flávio Dino, Paulo Bonet e Alexandre de Moraes, ou se você está com a opinião de Luiz Fux. Os exemplos vêm sendo dados por vários juristas. O cara diz assim, olha, rapaz, Zezinho ali, Zezinho é eletricista, tá com uma raiva tão grande de Paulão, que ele está pensando em matar Paulão. E rapaz, ele está pensando em matar Paulão? Tá. Pensando, mas não matou. Não foi lá, não bateu nele, não deu tiro, não deu facada. Você pode punir Zezinho eletricista? Não. Porque ele apenas pensou em matar, mas não matou. É outro exemplo que eu estou dando aqui para que você entenda o raciocínio de parte dos membros do Supremo e da outra parte. Um lado diz que pensar, fazer uma reunião para discutir já é crime. Acabou a nota, morreu a nota. Aí o outro está dizendo, não, você pensou, mas não fez. A verdade é que o voto de Luiz Fux, que vou dizer de novo, não terminou ainda, está dando o que falar nas redes sociais, viu? Uma pesquisa inteligência de dados mostra que hoje, às 9 horas da manhã, quando essa sessão da primeira turma do Supremo ia começar, o que tinha de gente nas redes sociais, na hashtag Somos Todos Bolsonaro, era tanta gente que essa hashtag estava na terceira posição do Trending Topics Brasil das últimas 24 horas. Naquele instante eram 2.400.000 menções. Aí tinha outra hashtag, Crimes de Bolsonaro. Era utilizada por críticos ao ex-presidente. Estava na 5ª colocação com 516.000 menções. Enquanto votava no final da manhã, o nome do ministro Luiz Fux teve pelo menos 22.000 menções no X, antigo Twitter. E se ranqueava entre as primeiras colocações na rede social do ranking brasileiro. Os ministros Flávio Dino e Alexandre de Moraes também eram buscados. Dino estava em 7ª colocação e Alexandre de Moraes na 8ª. Até isso o povo faz pesquisa para saber, não é? Então, o assunto dominando tudo, né? Os senadores Carlos Portinho, do Rio de Janeiro, e Flávio Bolsonaro, também do Rio, e a deputada Érica Hilton, do PSOL, foram responsáveis pelas hashtags, pelos posts mais compartilhados. Eu acho que essa deputada Érica Hilton é uma mulher trans, salvo engano da minha parte, ela é do PSOL de São Paulo, ela gosta de ser chamada de ela, não é assim? Érica Hilton. Foi essa deputada que pediu o visto para ir para os Estados Unidos, aí o visto saiu. Quando saiu, o nome parece que é Felipe. Ou Felipe ou Alfredo, não lembro bem. Aí quando ela recebeu, a assessora chegou e disse, está aqui, deputada, seu visto. Ah, saiu o visto para ir para os Estados Unidos, saiu. Aí quando ela abriu, olhou, aí estava Felipe, não sei das quantas lá. Eu disse, não, quero não. Eu quero o visto com o nome artístico, o nome que eu adotei. Érica Hilton. Aí a
a assessora voltou lá para o consulado. Quando chegou lá, o americano, o gringo, atendeu, chega a essa deputada, que Trump disse que só existe 2 jeitos de nascer, macho ou fêmea. Ela nasceu macho, pra gente dos Estados Unidos é macho o tempo todo. Só sai o visto com o nome masculino. Aí ela disse, não, eu vou à ONU, eu vou conversar com Antônio Guterres da ONU, eu vou falar com o Tedros Adhanom, aquele amigo de Araújo Neto, presidente da Organização Mundial de Saúde. Eu vou conversar com o Nicolás Maduro. Eu quero visto com o nome de Erika Hilton. Aí o cara do consulado disse, você não entra nunca nos Estados Unidos com nome de mulher. Se quiser ir, é com o nome de homem. E deixa de moer, senão eu suspendo o visto agora mesmo. Foi desse jeito. São 6h56. O Partido dos Trabalhadores está pedindo a suspensão de 5 deputados, aqueles que ocuparam a mesa diretora da Câmara. Lembram? Tinha um petista naquele meio. Será que o petista está nessa lista também? Paulo Alberto, você disse aí que Mauro Cid já está condenado por pelo menos um crime. Porque se os 2 ministros de ontem votaram, os 2 de ontem, todos os crimes, né? Tudo aquilo ali está valendo. Aí o de hoje, Luiz Fux, já votou, por exemplo, para Mauro Cid ser condenado por tentativa de abolição do Estado, então ele já tem 3 votos. Com 3, meu amigo, a turma não tem 5? Com 3 está condenado, morreu a nota, tem para onde? O ministro Luiz Fux voltou a condenar Mauro Cid. 2 tinham condenado ontem, 1 está condenando hoje. Crime de tentativa de abolição do Estado. Imponho a conclusão de que o réu Mauro César Barbosa Cid deve ser responsabilizado criminalmente pelo crime de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Está vendo aí? Um pouco mais cedo, Luiz Fux havia absolvido o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro na presidência da República de todos os outros réus pelo crime de organização criminosa armada. Mas ele entendeu que Mauro Cid participou da tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Olha, eu conheço muita gente, acredito que vocês também, que pode ser chamado por qualquer prefeito ou por qualquer governador para ocupar um cargo no governo e não aceita de jeito nenhum. Eu conheço gente que já rejeitou. Foi convidado e disse, não, muito obrigado, prefeito, mas eu não quero, filho, trabalhar aqui na iniciativa privada, eu prefiro estar aqui na minha profissão, não quero de jeito nenhum. Por quê? Porque quando o sujeito é nomeado por um prefeito, secretário de qualquer que seja a pasta, o que é que ele vai fazer ali? Ele vai obedecer ao chefe que o nomeou, vai ou não vai? O prefeito, por exemplo, nomeou o sujeito para ser secretário de saúde de uma cidade qualquer. Aí o secretário está ali, o prefeito chama, fulano, vem aqui no meu gabinete. Chega lá o secretário, diz, olha, eu quero que você compre 50 mil seringas a essa empresa aqui. Não, prefeito, essa empresa aí é que está vendendo mais caro, eu quero que você compre a essa empresa aqui. Pode sair. O secretário vai dizer que não. Se ele disser que não, o prefeito demite, exonera na mesma hora. Aí ele vai e faz aquilo que o prefeito mandou. Mais tarde, quando o Tribunal de Justiça for julgar as contas daquela secretaria, vai responsabilizar quem? O ordenador de despesa, que era aquela figura que estava na Secretaria de Saúde na época da compra. Entenderam? Quando chegar para o prefeito, se chegar, o prefeito vai dizer, não tenho nada com isso não. O secretário era ele, ou era ela, entenderam? Mesma coisa um governador de estado. Então, meu amigo, se não queres confusão, rolo, problema com a justiça, problema com
os agentes políticos da outra corrente, que não são a do prefeito. Não vá não, o salário é muito bom, você vai ter motorista, vai ter carro abastecido, vai ter um gabinete com ar-condicionado, uma secretária bonitona, salto alto, toque, 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 entendeu? A bicha anda, chega, parece uma cobra anaconda. Você vai ter tudo isso. Agora, as dores de cabeça que você vai ter mais tarde, hein? Aí, no governo de Bolsonaro, inventaram um negócio, é engraçado demais aqui no Brasil, que os ministros tinham que ser contra o presidente. Você lembra disso? Você aí que está me escutando, tem ouvido nos últimos meses, nesses 3 anos aí do governo Lula, quase 3 anos, algum veículo de comunicação dizendo que os ministros não devem atender ao presidente, que devem discordar, fazer tudo diferente do que ele manda, ou do que ele diz, ou do que ele orienta. Mas no governo de Bolsonaro, o ministro tal está obedecendo ao presidente. Lembra não? É engraçado demais aqui no Brasil. Então, muita gente não quer ser secretário nem de prefeito, nem de governador, e nem ministro de nenhum presidente da República, para depois não estar enrolado até o gogó. Eu conheço gente que deixou determinadas secretarias que foram ocupadas do outro lado do oceano. Esse povo nunca mais teve paz, nem sossego. É audiência direta na justiça, condenação, nome sujo. Olha, só tem rolo e só tem confusão. Se a alegria foi muito grande na nomeação e na posse, hoje é choro e ranger de dentes que não acaba mais. São 7h02 agora. Agora, é verdade que tem secretário que não faz, que não obedece. E muitas vezes o gestor aceita, porque, entendeu, não tem, não vou dizer não tem moral não, mas sabe que se for com uma proposta indecente para aquela pessoa, ela entrega o carro na mesma hora e sai dizendo mais porque foi. É como esse treinador que trouxeram aí para a seleção brasileira, o Carlo Ancelotti. Você acha que Neymar vai perguntar a ele por que não foi convocado? Eu estou dizendo logo Neymar, que é a maior estrela de Davi. Neymar foi perguntar por que ele não convocou agora. Nem Neymar foi e nem nenhum vai. Por quê? Porque o cara tem moral. Ele só veio assumir a seleção brasileira nessa condição. Eu vou. Agora eu vou convocar quem eu quiser. Eu vou fazer as experiências que eu quiser. E se não aceitar, eu pego o boné e atravesso o oceano de volta. Pronto. Agora você imagine se tivesse um treinador brasileiro, desse que a gente tem aqui, no lugar de Ancelotti. Mas, meu amigo, na hora que Neymar não saísse na relação, primeiro a imprensa todinha corria para perguntar por quê. E depois Neymar ia para as redes sociais, ia dar entrevista na rádio, esculhambando o cara. Mas manda fazer isso com o italiano lá para ver o que é que ele faz. Vai dizer, toma aqui para vocês, tchau. Teve um doido que apareceu na madrugada de hoje, lá no Palácio do Planalto, querendo subir a rampa. Tentou subir a rampa ainda. Você tem doido para tudo, viu? Eu acho que pagaram todas para o cara. Toma toda, cheira toda, lá vai. Aí vai, bicho, tu só ali aquela rampa? Não, ali tem sentinela armada. Não, rapaz, vai. Ali essas armas não funcionam, não. Aí o cara foi. Eram 3 horas da manhã de hoje, madrugada. Aí lá veio um doido subir na rampa. Aí o soldado gritou, alto lá! Aí o outro gritou, alto lá! E o cara não parou não, continuou subindo. Aí meteram bala de borracha no sujeito. Aquilo dói, viu? Aí o sujeito arriou, correram para lá, agentes do Gabinete de Segurança Institucional.
O cara foi atingido na bunda e numa perna. Aí levou as porradas, sofreu, arranhou a pintura, chamaram o SAMU, levaram o sujeito para um hospital e depois para a sede da Polícia Federal. Leonildo dos Santos Fugieri, de 54 anos, natural de Santa Catarina, foi subir a rampa às 3 horas da manhã. No meu tempo não era bala de borracha não, era munição real. Fazia peneira na hora. Vai fazer isso na Casa Branca, lá nos Estados Unidos, para ver o que é que acontece. O cara recebeu ordem de alto lá e alto cá, e agora pronto, pegou em peso. Já nos Estados Unidos, apareceu um maluco e atirou no apoiador do presidente Donald Trump. Foi agora à tarde. O cidadão chama-se Charlie Kirk, ativista e conservador norte-americano, aliado do presidente Donald Trump, foi baleado num evento na Universidade Utah Valley. E tem um vídeo já nas redes sociais mostrando o momento em que o rapaz foi atingido. Que coisa, rapaz. É possível ver o senhor Charlie sentado embaixo de uma tenda, fazendo um discurso para uma multidão, quando alguém dispara um tiro, ele cai da cadeira e várias pessoas correram, foi uma confusão danada, a polícia prendeu o atirador. O Charles tem 31 anos, foi levado a um hospital e passou por cirurgia. Dizem que o estado dele é grave. O vídeo está nas redes sociais. A agência de notícias Reuters, o porta-voz dessa universidade, informou que o atirador foi detido. Tem mais um vídeo circulando nas redes sociais mostrando um homem de cabelos grisalhos sendo algemado, mas não há informações ainda sobre a identificação desse atirador. Doido tem em todo canto e nos Estados Unidos não é diferente. O presidente Donald Trump pediu orações para Charles e elogiou esse companheiro. Devemos todos rezar pelo Charlie Kirk, que foi baleado. Um cara incrível e que Deus o abençoe. Já o vice-presidente J.D. Vance fez o mesmo na rede social e escreveu: faça uma oração pelo Charlie, um cara genuinamente bom e um jovem pai. Já numa postagem na rede social X, o diretor do FBI, Kash Patel, diz que agentes foram para o local monitorar toda a situação. A presença do Charles nessa universidade dividiu opiniões e uma petição online foi feita para que os administradores o impedissem de comparecer, recebendo quase 1.000 assinaturas. Porém, na semana passada, a instituição defendeu a ida do ativista, citando os direitos da primeira emenda da Constituição americana e o seu compromisso com a liberdade de expressão, com a investigação intelectual e com o diálogo construtivo. Quem é esse rapaz? Ele é fundador de um grupo estudantil conservador e desempenhou um papel fundamental na mobilização do apoio jovem a Donald Trump na campanha do ano passado. Os seus eventos acontecem sempre em campos universitários por todos os Estados Unidos e atraem grandes multidões. O grupo que ele fundou é um grupo chamado, deixa eu ver aqui o nome, Turning Point USA. É uma organização sem fins lucrativos com presença em mais de 3.500 escolas e universidades em todos os 50 estados norte-americanos. Ele é autor de vários livros e tem um programa de rádio transmitido nacionalmente. É o The Charlie Kirk Show, em que ele interage com seu público todos os dias da semana, sempre do meio-dia até às 15 horas. O seu podcast é um dos mais populares dos Estados Unidos, tem um público combinado nas redes sociais que ultrapassa 14 milhões de seguidores. Situação muito complicada depois desse tiro que recebeu hoje, quando participava desse evento na Universidade de Utah.
São 7h10, 19 horas e 10 minutos agora na Paraíba. Sim, mas você deu os exemplos aí dos secretários, diz aqui a Neuza, e não fez o paralelo com Mauro Cid. É isso que eu quis fazer, o que eu quis dizer e posso não ter dito. É que um cara com uma carreira brilhante no Exército Brasileiro, aí vai ser ajudante de ordens do presidente. Minha gente, ajudante de ordens, o nome já diz tudo. Você fica o tempo todo cumprindo as ordens ali da autoridade, seja governador, seja prefeito, seja o presidente da República. Faça isso, faça aquilo, ligue para fulano, marque uma reunião, entendeu? Ouve a conversa toda, viaja junto, segura a pasta, entendeu? É assim. Então, destruiu toda a sua carreira, preso, entendeu? Execrado, ameaçado. A mulher teve também ameaça de prisão, a filha maior de idade, um rolo danado. Compensou. Eu sei que é interessante. Quem é que não gostaria de trabalhar com o presidente da República? Está ali no palácio viajando, conhece o mundo, total confiança, sabe das coisas todas, ouve ligação, participa de reunião e depois, major, hein? E o que é que vem depois? Compensa? Então tem que pensar, não é uma nem duas, não. 10 vezes antes de assumir um cargo assim. Olha aqui, chega a informação, esse rapaz morreu, viu? Morreu, chega nesse instante a informação dos Estados Unidos. Charlie Kirk, ativista conservador aliado de Donald Trump, morreu. Informação confirmada agora pelo presidente norte-americano Donald Trump. Ativista conservador foi baleado num evento da Universidade Utah Valley. E a informação foi confirmada pelo presidente dos Estados Unidos. Charlie Kirk era casado, tinha 31 anos de idade e deixa 2 filhos. Trump confirmou a morte do ativista em sua rede social, chamando Charlie de O Lendário e enviando condolências à família. Vocês sabem o que é que acontece com o atirador, não é? Nos Estados Unidos? Ou fazem dele uma peneira, 300 tiros, 400 tiros, ou então é, no mínimo, prisão perpétua. Dependendo do estado, eu não sei lá em Utah como é, pode pegar pena de morte também. E olha que notícia curiosa, rapaz. Um pai morreu ao sofrer um infarto no enterro do filho. Ele acompanhava o funeral do filho. Isso aconteceu em North Yorkshire, lá na Inglaterra, no Reino Unido. Norman White, de 61 anos, desmaiou no momento em que o caixão do filho, David Bellick, que tinha 41 anos, era carregado para a capela do crematório. Foi tão traumático, disse uma das filhas do homem, uma irmã do primeiro morto, né? Ela disse que nunca imaginaria que algo assim pudesse acontecer. O pai não tinha qualquer histórico de problema cardíaco. Passou mal lá no velório do filho. O filho foi encontrado morto no sofá da casa de um parente. Ei, meu Deus do céu. Durante o funeral, quando a família entrou na capela, ela percebeu o problema do pai. Norman foi levado ao hospital, acompanhado por uma irmã na ambulância, mas não resistiu.
A família, que prosseguiu com o funeral, recebeu a notícia devastadora da morte do pai. Ele tinha 7 filhos, um deles tinha morrido, o pai também morreu. E o ministro Alexandre de Moraes autorizou Jair Bolsonaro a ir a um hospital particular no dia de hoje, lá em Brasília. De acordo com o relatório divulgado pela equipe médica que acompanha Bolsonaro, ele precisava desse procedimento médico. O ministro autorizou, determinou que Bolsonaro se apresentasse e tal, assim, está preso desde o começo desse mês. Foi autorizado a sair de casa e ir ao hospital com uma escolta, meu amigo, eu vou dizer, pense, tinha umas 50 pessoas acompanhando Bolsonaro, todo mundo agente da Polícia Penal, Polícia Militar do Distrito Federal, a Polícia Federal, um aparato de segurança como há muito não se via lá por Brasília. 7h16. Você está acompanhando A Cidade em Revista. O seu dia a dia passado a limpo. Ouça nossa rádio em seu celular. Baixe o aplicativo Radiosnet, o app de rádio mais leve e rápido para celulares. E ainda é totalmente grátis. Baixe agora para Android e iOS em radiosnet.com. Você já parou para pensar em como a água está presente em nossas vidas? Você escova os dentes usando água, se alimenta usando água, se locomove em veículos que utilizam água, respira um ar que depende de umidade. E você já parou para pensar no que vai acontecer se a água acabar? Não desperdice água. A conta vai ser paga por todo mundo. Rádio Camisa 10. Campina Grande, Paraíba. Quer dar visibilidade máxima ao seu negócio? Com a Vitrine Outdoor, sua marca estará presente nos melhores e mais estratégicos pontos de Campina Grande. São mais de 120 placas espalhadas pela cidade, alcançando milhares de pessoas todos os dias. Seja visto por quem realmente importa e destaque-se no mercado. Anunciar na Vitrine Outdoor é investir em resultados. Entre em contato e leve sua mensagem para toda a Campina Grande. Vitrine Outdoor, onde sua marca brilha. Ligue para 3065-7840 ou 988824860 e peça a visita de um consultor. Cachaça brejeira da melhor qualidade é com o professor Uba. É de Alagoa Nova para todo o Brasil. Faça pedidos ligando para 981820102. 981820102. A beleza está no olhar e dentro de você. Onildo Haute Coiffure. Tecnologia, conforto e experiência para transformar você na sua melhor versão. Em Campina Grande, no São José, Partage Shopping e Complexo Heron Marinho. Em João Pessoa, no Manaíra Shopping. Há 40 anos, cuidando da sua beleza. Onildo Haute Coiffure. Se o motor der problema, a Retífica Gênesis conserta. Retificação de motores em geral. Luizinho e Amauri têm uma equipe categorizada para deixar o seu motor como novo. Retífica de motores em geral é com a Retífica Gênesis. Rua Luiz Soares, 264, centro de Campina Grande, com o telefone 3322-5251. 3322-5251. O motor fumou, a Retífica Gênesis consertou. O transtorno do espectro autista é uma condição que acomete milhões no mundo todo. Porém, muitos têm dificuldade em entender o que é e como ele afeta as pessoas. O espectro autista compromete a comunicação e o comportamento. Inclui diferentes formas de manifestação que podem ser mais ou menos graves.
Cada pessoa com autismo tem suas próprias características e habilidades, e é preciso respeitar essas diferenças. Rádio Camisa 10, Campina Grande, Paraíba. Se você está pensando em criar uma empresa, conte com a Versátil. Versátil, à sua disposição para orientação na abertura e acompanhamento do seu negócio. Versátil, avaliações e orientações contábeis, confiança e credibilidade. Ligue 3341-3727. É na Vila Nova da Rainha, 534, Sala 3, por trás da Catedral. Versátil, o sucesso da empresa é a sua maior satisfação. Colégio Autêntico, um mundo de histórias, experiências e conquistas, sucesso e realização presente em cada fase da vida. Da infância e juventude, um projeto de ensino autêntico. Preparamos campeões para a vida. Colégio Autêntico, educação infantil, ensino fundamental e médio, Campina Grande e Patos. Um local onde você pode entrar em contato com a natureza, respirar o ar puro, deixar as crianças brincar livremente e ainda desfrutar de comidas regionais de primeiríssima qualidade. Falamos do Rancho dos Caboclos, no sítio Manguape, em Lagoa de Roça. Restaurante e casa de recepções, onde você pode marcar o seu evento, a sua convenção ou a sua confraternização. Funciona aos sábados, domingos e feriados. Rancho dos Caboclos, área de lazer com minicampo de futebol, redário e a cortesia de Marconi Farias e família. Rancho dos Caboclos, sítio Manguape de Lagoa de Roça. Para se comunicar conosco, utilize o WhatsApp número 999714048. 999714048. Rádio Camisa 10, Campina Grande, Paraíba. Seguro de carro é com Anatólio. Anatólio Chaves trabalha com as maiores seguradoras do Brasil. Atende pelo telefone 99999.000 e faz seguros contra roubo, incêndio, danos materiais e danos pessoais a terceiros. Peça orçamento. Faça seguro do seu carro com Anatólio Chaves. Telefone 99999.000. 99999.000. Hora certa. 7h22. Acompanhe agora a coluna política do Em Dia da Rede Ita de televisão. Oferecimento Anatólio Seguros, trabalhando com as maiores seguradoras do Brasil. E Colégio Autêntico, unidades em Patos e Campina Grande. (11h59) de volta. Hoje ainda é bom dia. Ainda é bom dia. Tudo bem, Anchieta? Tudo sob controle. Quando uma pessoa chama outra de Pinóquio, está querendo dizer o quê? Não fala muito. O sujeito mente, né? Você é mentiroso, você é o Pinóquio e tal. Pois bem, fala muita verdade. Pinóquio é o tema da nossa boca maldita de hoje. Não, você não pede para esperar. Fique aí na expectativa. Pois bem, o presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, deputado Adriano Galdino, ontem fez uso dos microfones da casa, usou a tribuna para, entre outras coisas, dizer que o ciclo do PSB, Partido Socialista Brasileiro, na Paraíba está acabando, está terminando. E nisso ele tem toda a razão. É o óbvio. Por quê? Ricardo Coutinho foi governador 8 anos, João Azevedo vai para 7, quase 7,5 ou talvez 8, se ele ficar até o final do mandato. E mesmo que ele saia em abril, Lucas Ribeiro assume, não é do Partido Socialista Brasileiro, é do Progressistas. Se alguém que se candidate não sendo do Partido Socialista Brasileiro, e pelo jeito o PSB não terá candidato, vai ser de outra legenda, natural. Então o que Adriano disse foi o óbvio, mas soou como se ele estivesse dizendo: esse grupo político aí tá no fim, tá acabando, está nos atos finais desta peça teatral e a gente reproduz agora. Depois de 14 anos, 8 meses e alguns dias, o ciclo do PSB, que começou na Paraíba com o ex-governador Ricardo Coutinho e que está sendo continuado pelo governador João,
está em processo de encerramento na nossa Paraíba. Foi um ciclo muito proveitoso para Paraíba. Tanto o Ricardo como o João fizeram obras estruturantes e a Paraíba conseguiu avançar e ser referência em vários setores para o Nordeste, como também para o Brasil. Mas existem setores que precisam cada vez mais ser melhorados. E é claro que, se governador for, eu vou dar continuidade ao projeto do PSB, mas com um olhar social e com o olhar de um filho do povo. Com o olhar de um filho do povo. Pois é. Acho que foi um recado assim, né, de quem está tanto quanto, digamos, magoado. Mas as mágoas de Adriano devem recair primeiro sobre o seu próprio partido. Sim. Que não lhe indicou, não lhe apoiou nessa empreitada de se candidatar ao governo do Estado. O próprio republicano já deu, tem um candidato ao Senado na chapa que é o pai de Hugo Mota, o senhor Nabu Vanderlei, que vem a ser o prefeito de Patos. Agora, Adriano também disse que se Lula lá de Brasília disser é você, aí ele disse que vai. Se vai. Se Lula disser você é o meu candidato, aí ele disse que não quer nem saber. Agora ele precisa de legenda, né? A preço de hoje ele depende. Sim, não, tem tempo da janela, né? Tem tempo, até lá né? Pode caminhar. Já o governador do estado, João Azevedo, inspecionou na manhã de ontem a obra da Ponte do Futuro. Essa ponte, como você sabe, é uma ponte que vai, além de ter toda a sua utilidade para desafogar o trânsito pesado que passa em meio a João Pessoa, vai se transformar também numa atração turística, como temos ponte em Natal, em Santa Catarina, que assim se transformaram. Aqui está o que nós temos, olha aí, João Azevedo inspeciona Ponte do Futuro e destaca a importância da obra para o desenvolvimento econômico da região. E a gente explica direitinho essa ponte, para onde é que vai. João Azevedo esteve em Cabedelo, oportunidade em que apresentou obras de construção da Ponte do Futuro aos integrantes da Academia Paraibana de Engenharia. O empreendimento que interligará as cidades de Cabedelo, Santa Rita e Lucena recebe investimentos que somam 465 milhões e meio de reais de recursos próprios do Estado. É dinheiro. Muito dinheiro. Agora, a gente olha a maquete e vê que é uma coisa que vai ficar uma grande espetacular. Obra, uma obra de engenharia que vai realmente marcar a administração de João Azevedo. O vereador campinense Olímpio Oliveira, do Podemos, tem ido às redes sociais, tem procurado a imprensa, reclamado da buraqueira em que se transformaram algumas ruas de Campina Grande. Aqui mesmo, na Rede Ita, nós mostramos algumas matérias de pessoas reclamando. Agora, fazemos a ressalva de que todas as vezes que chove, isso acontece todo ano, porque o maior inimigo do asfalto é a chuva. Onde há qualquer frestazinha, qualquer brecha, como a gente diz, caiu água ali e não adianta consertar também, porque depois chove novamente, com o asfalto molhado, com a base molhada, esse asfalto vai soltar. Mas, de todo modo, a gente repercute aqui o que disse o doutor Olímpio Oliveira. Vereador cobra ação da Prefeitura de Campina Grande para reparar as ruas esburacadas. Olha só, Guto, o que é que temos? Olímpio Oliveira fez uma cobrança pública por meio das suas redes sociais para que a Prefeitura de Campina Grande, via Sesuma, promova uma operação tapa-buracos em diversas áreas da cidade. A Prefeitura disse que já começou. Em algumas ruas. O sol já está voltando. Precisa... Aí pode. Agora, com a base molhada, a gente que já entrevistou vários engenheiros, vários secretários ao longo do tempo, sabe que, porque o asfalto, quando ele é implantado a quente, aquela máquina que todo mundo conhece. Quando ele é reparado a frio. Aí aquilo não emenda, não solda, fica sempre uma brechazinha ali, que é onde a água penetra e vai embora. Tudo vai embora. Tem uma outra reclamação também sobre buraqueira que a Rede Ita já mostrou e que diz respeito ao DENIT. É essa obra interminável. Nossa. Você lembra daquele negócio da lâmina Gillette que tinha antigamente? Interminável. Essa obra da duplicação da Alça Sudoeste até a Praça do Meio do Mundo é uma obra interminável. Ninguém sabe quando vai terminar. Dizem que para o ano, talvez, em 2026, inaugurem aí um desses viadutos. É algo que realmente aborrece. Várias vidas foram ceifadas. Tem acidente todo santo dia. Um lamaçal danado ou poeira. E um telespectador mandou 2 imagens aéreas para a gente mostrar. Olha uma delas. Isso é hoje, a obra está assim hoje. Coisa que vai demorar bastante. Tem uma outra, Guto, por favor, olha aí.
É um canteiro de obras, aí começa um viaduto, vai para lá, bota empurra. Você é devagar demais. Empurra uma carroça de terra para ali, no outro dia traz aquela carroça de terra para cá e o povo vai reclamando. Devagar demais, numa área que precisa de agilidade, de muito movimento. Parece uma obra que eu conheço ali do outro lado do oceano, onde Reginaldo assistia aqueles filmes famosos. Ou obra demorada danada. Eu nunca vi um negócio daquilo. Pois é. Então vamos à Boca Maldita de hoje, onde o principal personagem é o Pinóquio, meu amigo. Essa vem da Câmara Municipal de uma cidade chamada Pailano. Lembra de Juraci Pailano? Sim, o sobrenome dele. Bem... Pronto. Acho que é do seu vizinho por ali, né, naquela região. Eu moro no bairro que deu o nome Juraci dele. Pailano. Então, a cidade de Pailano fica a cerca de 150 quilômetros de Fortaleza. É uma cidade cearense. E os vereadores implementavam uma discussão. Um já havia chamado o outro de mentiroso num determinado dia. Nesse dia, aquele que foi acusado de ser mentiroso pediu para ele repetir. Ele disse que o sujeito é um verdadeiro Pinóquio e o tempo fechou. Câmara Municipal de Pailano deu briga na Boca Maldita de hoje. Tá, eu respeito Vossa Excelência. Você pode pedir. Você me chamou de mentiroso e de Pinóquio. Vossa Excelência me respeite. Você pode entrar. Eu vou falar aqui quando eu for desrespeitado aqui, eu vou falar na hora que eu quiser. Não. Adiado. Na hora que eu for desrespeitado aqui, eu vou falar na hora que eu quiser. Não pode. Porque eu não lhe desrespeitei. Me chamo de Vossa Excelência. Você não pode e Vossa Excelência é presidente dessa casa, não é mais que ninguém aqui não. Já é a segunda vez que você manda calar a boca e você não vai mandar não, rapaz. Você tem que pedir um minuto, você tá pensando o quê? E você tá pensando que eu tenho medo de você? Você tá pensando o quê? E eu? Vou me respeita, rapaz, me chama de mentiroso. Não, eu chamo de mentiroso, tô chamando na tua frente, mentiroso. Você tá pensando... Mentiroso. Mentiroso é você, rapaz. Tá pensando que eu tenho medo de... Tu não veio chamando o prefeito aqui de mentiroso? Mentiroso. Eu tô me chamando de mentiroso? Eu não chamo, me chamo de novo. Pinóquio, acha ruim, Pinóquio. Tá pensando o quê? Se senta aí. Se senta aí. Venha pra cá. Se levanta e venha pra cá. Tá adiada a sessão por 15 minutos. 15 minutos adiada. Pinóquio é você. A câmera foi desviada para não enquadrar a confusão. Que coisa. Pailano, no Ceará, viu? Foi onde deu essa confusão. Agradecer aos telespectadores. Olha, tem chegado cada pérola. Tem algumas que nem dá para rodar aqui, viu? Tem uns que nem dá para ter muito palavrão. Censura de 18 anos. Mas a maioria daí a gente vai soltando. É isso, chefe. Amanhã tem mais, né? Tem mais. Muito bem. Vamos a Brasília, notícias da capital federal, direto de Brasília, Napoleão de Castro. Meu caro Anchieta, meu abraço a você, Paulo Roberto, toda a nossa equipe, de forma especial a você, telespectador, tá movimentada e divertida esta manhã no Supremo Tribunal Federal, viu? Nesse voto do ministro Luiz Fux, que divergiu dos dois votos anteriores do relator Alexandre Moraes e também do ministro Flávio Dino, chamando inclusive de incompetente o Supremo Tribunal Federal para julgar esse processo contra Jair Bolsonaro, ex-presidente, e mais 7 acusados do seu antigo governo. Abriu, evidentemente, uma divergência importante, inclusive como instrumento para a defesa de Jair Bolsonaro e também dos outros réus, e evidentemente vai movimentar a cena jurídica e política a partir de agora nesse voto do ministro Fux aqui no Supremo Tribunal Federal. Olha, em nível de Congresso Nacional, nós tivemos ontem a promulgação da PEC 66, que virou uma emenda constitucional 136, importantíssima para os municípios, na questão dos precatórios e também das dívidas previdenciárias. Quem conversou conosco, trouxe para cá uma grande delegação, foi o presidente da FAMUP. E pelo parlamento eu conversei também com o deputado Wilson Santiago. Acompanhe. É um protagonismo muito forte do movimento municipalista nacional paraibano, e a gente hoje aqui na promulgação de uma tão importante PEC, a PEC 66, a PEC da sustentabilidade. Portanto, é muita alegria, e a gente está aqui hoje com os prefeitos paraibanos, mais de 50 prefeitos e prefeitas participando ativamente dessa mobilização. O trabalho feito pelo Congresso Nacional, pelas associações dos municípios e por todos aqueles
que ajudam, inclusive a própria imprensa, que entendeu e apoiou essa PEC. Essa PEC 136, hoje sancionada, originária lá da PEC 66, que dá um alívio aos municípios brasileiros, que contribui para que os municípios, de fato, implementem as políticas públicas que são planejadas pelos próprios gestores municipais. Isso, o resultado dela será atender às grandes demandas da população brasileira. Parabéns ao Congresso Nacional, parabéns a todos esses que contribuíram e, com certeza, parabéns aos prefeitos, aos municípios e à população em geral, que quem ganha com isso é a população. As informações de Brasília, exclusivo para o Em Dia da Rede ITA, Napoleão de Castro. Napoleão de Castro está no Supremo Tribunal Federal, ainda acompanhando o voto do ministro Luiz Fux, que não terminou, desde as 9 horas da manhã, e o homem profere o seu voto. Você acompanhou a coluna política da Rede ITA de televisão. Oferecimento Anatólia Seguros, trabalhando com as maiores seguradoras do Brasil. 99999 e Colégio Autêntico, unidades em Patos e Campina Grande. Ouça nossa rádio em seu celular. Baixe o aplicativo Radiosnet, o app de rádio mais leve e rápido para celulares, e ainda é totalmente grátis. Baixe agora para Android e iOS em radiosnet.com. São 19 horas e 37 minutos na Paraíba, 7h37. Nós continuamos acompanhando a movimentação no Supremo Tribunal Federal. Luiz Fux está votando agora, dando seu voto sobre as acusações que pesam contra o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Muitos advogados, o pessoal que foi credenciado, presente lá no plenário do Supremo Tribunal Federal, a defesa de Bolsonaro e de outros réus, vibrando com o voto de Luiz Fux, dizendo que o tribunal é incompetente para esse julgamento. E às 7 horas e 37 minutos você acompanha um pouquinho dessa movimentação. Top 6. É Luiz Fux que está votando. F. Céu descartáveis, chip, TIM, revela exatamente o método de comunicação. A quantidade de aparelhos, nós já vimos, foram 1.200, revela exatamente o método de comunicação. A quantidade de aparelhos e até mesmo a operadora telefônica que seria escolhida para as comunicações durante as atividades de acompanhamento e vigilância do Ministério de Alexandre de Moraes, que já são objeto de investigação do projeto inquisitivo, representam o grupo Copa 2022. De acordo com a Procuradoria... É negócio demorado, é negócio longo, ninguém sabe até que hora vai esse voto do ministro Luiz Fux. Os outros ministros da turma e os advogados abrindo a boca, tem outros que estão olhando para o celular, não estão nem ligando mais para o que o homem está falando, mas quando ele foi começar essa sua exposição, ele disse logo: não quero ser interrompido por ninguém, não vou conceder a parte a ninguém. Então tá todo mundo lá escutando Luiz Fux. Várias mensagens de ouvintes que chegaram aqui nos últimos minutos. E naturalmente que a gente vai repassar para vocês. Deixa eu ver aqui, Paulo. Utah é um dos 21 estados que mantém legal a pena de morte, diz Abílio José. Aliás, foi o primeiro a realizar execuções utilizando o método de pelotão de fuzilamento em 1977. Colaboração do companheiro Abílio José, a quem eu agradeço. Emanuel Erivan, Fluminense está jogando com o Bahia. O placar ainda é 0-0.
Começou às 7 horas. Quem mais? Adalto Marques, o poeta, lá em Esperança. Valdec Nóbrega, boa noite. Araújo Neto, rapaz, eu já ri tanto aqui com a história de Érica Hilton. Araújo Neto disse que ficou rindo porque a deputada mandou a assessora tirar um visto para ela ir para os Estados Unidos. Aí o visto veio com o nome de Alfredão, ou foi Filipão, não sei. Pegou a, disse que só vai com o nome de Érica. Aí o funcionário consular disse, não, lá você só entra com o nome de macho. Você nasceu macho? Não, mas eu sou mulher agora. Disse, aqui no Brasil, lá não. Alô, Ricardo Maia, boa noite. Luiz de Souza, aqui, quem mais? Meu amigo Raquel Ingrid, boa noite, Raquel. Professor Walter Carneiro, Paulo, no estado de Utah, tem o maior deserto de sal do mundo. Serve para testes de carros supersônicos que podem atingir altíssimas velocidades. Muito bem. Rodrigo Oliveira, eita, Paulo, de uma coisa eu tenho certeza, a justiça divina é implacável e quem tem sede de justiça será saciado. Quem comete injustiça está cavando uma cova para cair nela. Um cordial e fraternal abraço. Está dizendo aqui o amigo ouvinte Rodrigo Oliveira. Paulo, nosso Fluminense não tem quem faça gol. Vamos ficar de fora da Copa do Brasil. Porque Cano não faz mais gol. O Arias foi embora. Cadê centroavante? O Canóbio não está jogando nada que preste. Aí já viu, né? Vamos atrás de Rodrigão, aquele que jogou aqui em Campinas, para ver se o Rodrigão, ex-pedreiro, entra para fazer gol no Fluminense. Alô, Napoleão Maracajá, também está mandando mensagem. Boa noite. Paulinho, as universidades pararam atividades. A Federal da Paraíba, a Federal de Campina Grande, o IFET e de quebra a UEPB. Pois é, a gente já tem um ensino que é uma maravilha, hein? O ensino brasileiro é uma maravilha. Ave Maria, as universidades produzem muito. Mas vamos paralisar. Aí outro escreveu aqui, Paulo Roberto, Galvão Bueno, seu amigo, vai narrar os jogos do Brasil na Copa do Mundo do ano que vem pelo SBT. Assinou o contrato. Galvão Bueno, me diga uma coisa, Galvão, para que danado Galvão foi sair da Globo, hein? Porque se era para continuar trabalhando, não sei, não tinha muito sentido não sair, mas ele é quem sabe lá porque saiu da Globo. Está fazendo um programa na Bandeirantes, programa de bate-papo de futebol, entrevista, uma resenha na TV e vai narrar os jogos pelo SBT, os jogos do Brasil para o SBT no ano que vem. A Copa será em 3 países, Estados Unidos, México e Canadá, ou seja, quem for trabalhar ou quem for assistir aos jogos, se tiver dinheiro para assistir, vai ter que tirar o visto canadense, o visto americano e México, não sei se precisa de visto no México ou não, tenho dúvida. Imagina quanto vai gastar só de visto. E depois, aqui, classificou, vai jogar no Canadá. Você tem que pegar um avião para sair da cidade americana, onde a sua seleção estiver, viajar para o Canadá ou descer para o México. É um rolo danado. Tem até uma turma aí que me fez uma espécie de convite para a gente ir fazer essa Copa do Mundo ano que vem. Eu ainda estou pensando, porque não vai ser fácil não. Primeiro, a gente não sabe como estará a relação Brasil e Estados Unidos. Se Donald Trump pode dizer, visto para brasileiro negado. Pode ou não pode? Pode. A casa é dele. Aí como é que você vai trabalhar se não tem visto para entrar nos Estados Unidos? Depois tem essa dificuldade de deslocamento, se sua seleção for avançando na Copa do Mundo, e tudo em dólar, né, Major? Tudo em dólar. Não é fácil, não. O que é que tem mais aqui? Quase todos os crimes são esclarecidos hoje em dia graças às câmeras que filmam tudo. É verdade.
Você imagine quanta coisa acontecia no mundo todo, e que não era descoberta. Hoje não, toda esquina, toda casa praticamente, toda rua, por mais humilde que seja, tem uma câmerazinha filmando ali. Ela faz bobagem, já sabe que vai cair. Tem mais aqui mensagem, aqui, quem foi que mandou essa aqui? Tem o nome? Tadeu. Paulo, a turma da Globo News está cagota, como diz você aí, está cagota, com o ministro Luiz Fux. Quem diz é doutor Gildo Lima do Nascimento. Ei, o portal UOL contratou a galega Daniela Lima. Foi, contratou. Ela já chegando, como dizem os cariocas. Está danada com Luiz Fux. Ei, quem de Campina Grande vai ser candidato a vice na chapa de Cícero? Tem alguns nomes aí. Você tem Pedro Cunha Lima, tem Romero Rodrigues, tem a esposa do prefeito Bruno, tem várias pessoas. Agora, olha, calma com o andor, calma, e como disse o deputado estadual Hervásio Bezerra, desses próximos 7 meses, 8 meses, tanta coisa vai acontecer que você nem tem ideia, entendeu? Uma coisa é Cícero, prefeito de João Pessoa, outra coisa é Cícero quando sair. Se Cícero não tiver a estrutura da prefeitura de João Pessoa para dar retaguarda, como é que vai ser? Ah, mas o vice dele, Léo Bezerra, já disse que vota nele. Está dizendo agora, né? E depois? Vai continuar dizendo? Léo Bezerra, vice de Cícero, é do PSB de João Azevedo. Aliás, ele é o presidente do PSB em João Pessoa. João Azevedo é presidente do partido no estado e Léo Bezerra é presidente do partido em João Pessoa. O pai dele é deputado estadual do PSB também. Hervásio Bezerra. Claro que agora eles têm que dizer isso, que vão votar em Cícero e em João. João já disse que não quer esse negócio. Ou estão com ele e Lucas ou não estão com ninguém. E quando Cícero deixar, será que Léo e Hervásio manterão esse discurso, hein? Depois que renunciar, não tem volta, Major. Muita coisa para acontecer. E Adriano Galdino pergunta aqui também. Adriano Galdino está aí, o partido dele não quer a sua candidatura, que a candidatura indica para a chapa Nabor Vanderlei. A chapa Lucas, João e Nabor para o Senado. Se Adriano tem que ficar com raiva de alguém, primeiro do partido dele. Não é assim? É. Mas ele disse que se Lula disser, você é o meu candidato, companheiro, ele disse que vai. Então tá. Tempo ao tempo, como dizia o doutor Vital do Rego. Aqui é o Oswaldo, o pastor da minha igreja, escreve Oswaldo, vai me dar toda a dica para colocar uma rádio web igualzinho a essa sua. Muito bem, parabéns para você. Coloque, seja feliz, faça uma boa programação para ter audiência. E eu não sei se seu objetivo é ganhar dinheiro, ou você diz que o pastor da sua igreja vai ser uma programação religiosa, evangélica, não sei. Do jeito que for, parabéns para você. Aí tem aqui mais uma mensagem, o ouvinte não se identificou. Paulo, tem colega teu dando PITI, em programas matinais por causa de Donald Trump. Meu amigo, cada um que tem sua boca diz o que quer, né? Muitas vezes ouve o que não quer, mas, não é? Pode dizer o que quer. Você tem opções variadas aí para escutar programa. Não está gostando do programa A, vá ouvir o programa B. Não gostou, vá para o C, para o D, e aí vai. Algum vai lhe agradar. São 19 horas com mais 49 minutos na Paraíba. Luiz Fux continua votando e professora Geovita terminou o primeiro tempo do jogo do Fluminense com o Bahia, placar em branco. Vamos fazer a nossa oração rápida, a nossa prece. Paulinho vai concluir o programa para pelo menos assistir ao segundo tempo aí do jogo do Fluminense. Então, às 7h49, Jovita Maranhão botando todo mundo em posição de respeito para que peçamos as bênçãos para todo mundo que acompanha este programa. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também.
Todo mundo agora está abençoado e eu lembrando que jamais teremos outra quarta-feira com esta data de 10 de setembro de 2025, porque cada dia é único. E eu espero que vocês estejam aproveitando o dia de hoje muito bem, como eu estou fazendo por aqui. É o dia número 253 do ano. Ao seu final, logo mais à meia-noite, restarão 112 dias deste ano da graça de 2025. Meu amigo, olha, dias 10, 20 e 30, as prefeituras vibram, os prefeitos vibram, porque nesses dias 10, 20 e 30, eles recebem as cotas do Fundo de Participação dos Municípios, o famoso FPM. E eu aqui, nesses dias 10, 20 e 30, são dias de pagamento. Passei o dia todo hoje pagando boleto, saldando compromisso, mas é assim mesmo. Lembre-se, amigo, lembre-se, amiga, cada minuto da vida é um milagre que não vai se repetir. Ele vem, defende o povo, faz um rádio novo e aprova o correto. Comunica com alegria no seu dia a dia, microfone aberto. Faz você pensar um pouco nesse mundo louco da função vista. Quando onde vem chegando, vai comunicando, Cidade Revista. É Paulo Roberto, seu ponto de vista. É Paulo Roberto, Cidade Revista. É Paulo Roberto, o radioista. É Paulo Roberto, Cidade Revista. É Paulo Roberto, seu ponto de vista. É Paulo Roberto, Cidade Revista. É Paulo Roberto, o radioista. É Paulo Roberto, Cidade Revista. Paulo Roberto. Chegamos ao final do nosso programa de hoje, esperando sinceramente ter contribuído de alguma forma para esclarecer os fatos, através do bate-papo, da troca de ideias, da interação, nas reflexões que nós fazemos sempre a partir das 18 horas. Amanhã, quinta-feira, 11 de setembro, é uma data marcante no mundo, especialmente para os Estados Unidos. A Rádio Camisa 10 FM fica no ar às 24 horas do dia, tocando canções maravilhosas, músicas das antigas, páginas musicais que hoje em dia as rádios comerciais praticamente nem tocam mais. E os nossos próximos encontros estão agendados da seguinte forma: amanhã, por volta do meio-dia, na Rede Ita de televisão, tem Coluna Política. Às 18 horas eu pretendo reencontrá-los aqui em mais um Cidade em Revista. Obrigado pela sua audiência. Boa noite, bom descanso, felicidades. Fiquem todos com Deus e até amanhã. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. Ele vem, defende o povo, faz um rádio novo e aprova o correto. Comunica com alegria, faz o dia a dia, microfone aberto. Faz você pensar um pouco neste mundo louco e deseja o certo. Comunica com seriedade. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. Paulo Roberto, no seu dia a dia. É Paulo Roberto. Você acompanhou A Cidade em Revista. O resumo dos acontecimentos do dia. A Cidade em Revista. De segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas. Obrigado pela sua atenção e boa noite.